a escritora Angélica Franca Padovani, que está vindo para essa entrevista direto de Barcelona. Está vindo, não, ela está em Barcelona e por isso a entrevista essa semana é gravada, tá? Eu gravei porque senão seria muito tarde na Espanha e a gente não poderia conversar. Olá, boa Oi, noite. Angélica, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Contente de estar aqui com você. Ah, que bom, que bom. Nossa, a gente esperou tanto por essa entrevista, né? A Angélica esteve aqui no Brasil, acabou que na correria a gente nem se encontrou, mas a gente se conhece há muitos anos. Eu devo dizer para vocês que a Angélica é uma multiartista, tá? Porque quando a gente se conheceu, ela, além de artista plástica, fazia uns sapatos. Cara, como eu amava os sapatos da Angélica. Eu tive um tamanco que a Angélica fez, não sei se ela sabe, mas durou mais de 10 anos. Morei na Espanha, voltei para o Brasil, e o tamanquinho de veludo. Você lembra, Angélica? Lembro, nossa, era saltos e baixos. Bons Saltos tempos. e baixos, saltos e baixos. E aí, como é que você chegou, né, dessa trajetória de artista plástica até o romance, esse que é o teu primeiro romance? Coloca aí na tela a capa do livro dela, olha aí, ó. Olha-me outra vez, Angélica Franca Padovani. Está saindo aí pela editora Patuá, tá? Para quem ficar interessado em comprar. É um romance, não, é um romance curto, né, Angélica? É um Eu romance chamo de curto. novela. Exato, é um romance curto, isso que conta a história de duas mulheres, uma mãe e uma filha. A gente não vai dar spoilers aqui, mas a gente vai falar um pouco do livro aqui nessa entrevista. Mas eu queria que você começasse dizendo como é que foi essa trajetória até chegar no romance. Escrever, eu sempre escrevi, Sinara. Desde os 13 anos eu comecei a escrever cartas. E mesmo na minha trajetória de artista plástica, a palavra sempre esteve muito presente. Teve uma vez que a gente fez uma exposição no Centro Cultural da Caixa Econômica, foi no começo dos anos 90, chamada Sangue Novo, e o que eu expus eram cartas. Sim. Eram cartas que eram desenhadas, eram textos íntimos demais, e ali acho que foi a primeira vez que eu me expus escrevendo. Eu me expus literariamente, né? Uhum. Mas a questão do... E depois eu passei para textos curtos, eu escrevia microrrelatos, né? Que eu chamo de observações. Não, era uma autoficção sem ser exatamente a minha história, mas era como eu via as histórias. Então, são muitas anotações da minha forma de olhar, e não exatamente de situações que eu tenha vivido. E isso ficou muito intenso também. E eu criei um blog, criei um Instagram que chamava Se Crescer Vira Romance. E aí eu comecei a escrever contos, assim, dos contos curtos, fui passando para contos mais longos, e durante a pandemia, eu tinha escrito um conto que era um conto que explicava uma história de uma pessoa que ia para uma mulher que ia para uma terapia, e era uma terapia diferente, porque era uma terapia ditada. Ela tinha que chegar na terapia já com um texto pronto. Ela contava a história da vida dela e o terapeuta lia. E no caso dessa personagem, a história que ela contava era a história de um abandono, era a história de como a mãe tinha abandonado, a relação dela com o pai, a relação dela com a madrasta e tal. E aí, no final do conto, o pediatra, no final do texto, né, o pediatra, o terapeuta lia o texto e ele ia editando, ele ia riscando, ele ia colocando palavras, ele ia transformando o texto e entregava para ela no final. E quando ela lia o texto no final, ela ficava surpresa, porque tudo que ela tinha contado para ele estava ali naquele texto, só que de uma outra forma. Então, ela fechava dizendo: será que o que a gente não precisa na vida é um bom editor? E essa história ficou mexendo. E aí
foi uma coisa que foi crescendo, e aí eu perguntei, né, por que esse personagem, por que mamãe abandona? E aí eu comecei a correr atrás, assim, o Chico dizia, esse texto pode virar romance, esse texto pode virar romance. E aí chegou a pandemia, eu falei, para tudo, né? Falei, é um bom momento para provar. Sem dúvida. E aí cresceu e virou romance. Que legal. Angélica, você tem 2 filhos que eu sei, né? Te conheço há muito tempo. O que te atraiu nesse tema do abandono materno? O que te levou a escrever uma ficção sobre isso? São várias histórias, né? Começa com o conto, né, da personagem de uma mãe abandonar o filho, né? E me perguntar por que uma mãe abandona, e eu comecei a fazer pesquisa, comecei a ler várias entrevistas de mulheres que nunca quiseram ter filho, de mulheres que não... É muito doido, Sinara, porque a gente é de uma geração que ser mãe fazia parte de um roteiro, assim, não existia possibilidade de não ser mãe na vida, né? A gente crescia com um roteiro pré-determinado. Olha, você vai casar, você vai casar e vai ter filhos. Sim. Isso nunca foi questionado, né? Inclusive, eu dedico o livro à Neuza de Conto, que foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, porque foi a primeira pessoa que falou para mim, olha, a mulher não precisa ser mãe. Eu falei, o quê? Sério? Ninguém nunca me disse isso. E eu comecei a observar, assim, entre amigas, situações de relações complicadas, mãe e filha, mãe e filhos. E eu comecei a questionar isso. Será que essa mulher ela queria ser mãe? Será que, sabe, da onde vem esses conflitos, sabe? A gente não sabia que a gente podia escolher, né? E então foi um pouco isso. Eu quis dar voz à escolha. A possibilidade de escolha, o direito de escolha, né? Até hoje, Sinara, tem uma cobrança muito forte da mulher ser mãe, né? Sim, exatamente. Você chegou a pensar alguma vez assim? Eu lembro sempre daquele poema do Vinícius, né, que fala filhos melhor não tê-los, mas se não temos, como sabemos, né? E aí tem uma versão mais bem-humorada que diz assim: filhos melhor não tê-los, melhor tê-los, filhos melhor tê-los, mas onde metê-los? Que é assim, tipo, você não sabe, às vezes dá vontade de trancar no armário e sair, né? Sair e deixar eles lá trancados, desligar eles um pouco, né? Isso passa pela cabeça de todo mundo, né, Todo gente? mundo. Eu lembro uma vez que eu falei para os meninos, estavam os dois, eu falei para eles assim, eu vou devolver os dois para o lugar da onde vocês vieram. E aí o Tomás virou e disse assim, da próxima vez eu posso sair primeiro, que é o mais novo? Não, a gente às vezes não aguenta, a gente às vezes não dá conta de. Principalmente quando a gente tem filho muito novo, né? Que a gente está afim de ir para balada, então tá todo mundo na balada, menos você que está cuidando de filhos. Então aí passa pela cabeça da pessoa, né? Onde metê-los, onde colocar os filhos. É um dilema para a mulher, né? É um dilema para a mulher que trabalha fora, né? Sempre. Aqui no Brasil, por exemplo, na Espanha é diferente, né? Onde a Angélica mora é diferente. Você pode colocar seu filho numa escola de turno integral, ele passa o dia inteiro na escola. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente depende de outras mulheres para poder a gente criar os nossos filhos. Essa é a verdade, não é, Angélica? Não, mas ainda assim, Sinara, eu passei por isso, você deve ter passado por isso também, assim, a gente sempre foi muito ativa, a gente sempre gostou de sair, a gente sempre gostou de se relacionar, a gente nunca se fechou dentro de casa, mesmo sendo mãe. A gente nunca se abandonou. Isso foi uma coisa que eu acho que a gente soube fazer bem. E existia uma cobrança. Eu lembro quando as pessoas me encontravam no Beirute, eu dizia, onde estão seus filhos? Sabe?
Beirute é um bar aqui famoso de Brasília, tá? Vou explicar aqui que realmente as pessoas se conhecem do Beirute. Às vezes aqui a cidade não é tão grande e às vezes você encontra uma pessoa e fala assim: de onde que eu te conheço? Te conheço de algum lugar. A pessoa fala: deve ser do Beirute. Na nossa época era o auge, né, Angélica? Pois é, então assim, existe uma cobrança, assim, você quando é mãe, parece que você só pode ser mãe, você não pode ser outra coisa, né? E a gente é muito mais do que isso, né? A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é trabalhadora, a gente é artista, a gente quer ficar sozinha. A solidão, eu acho que é o mais difícil quando você é mãe, é ter o luxo da solidão, né? Uhum. Sim, é verdade. E parar para ler um livro, né? A gente diminui bastante a leitura, né, quando a gente se torna mãe. Eu comecei a ler mais depois que os meninos cresceram. Isso entre a rotina, né, do trabalho, da correria de um lugar para o outro, é muito intenso, porque é um trabalho que não acaba, é um trabalho que não para, né? Eu estava lendo o teu livro, um livro, aliás, gente, delicioso de ler, e eu me lembrei imediatamente daquele filme que fez sucesso aí, gerou vários artigos, né? Que é o filme A Filha Perdida. A Filha Perdida, que é baseado no livro da Helena Ferrante, aquela escritora misteriosa que ninguém sabe quem é, A Filha Perdida. Você assistiu o filme, Angélica? Assisti recentemente. Tinham já te falado dessa história, que também é de uma mulher, gente, que uma hora ela simplesmente vai embora, né? Vai embora e deixa as filhas para trás, porque quantos homens não fazem isso? Quantos homens não fazem isso, né, Angélica? O tempo inteiro, né? A maior parte das pessoas... Você botou a capa do livro também, Gui? A maior parte das pessoas colocou. A maior parte das pessoas, das famílias no Brasil, principalmente as famílias de baixa renda, quem é o cabeça da família são mulheres, porque os homens há muito tempo deram no pé. Agora, a mulher dar no pé é um tabu, né? Você sabe que uma das coisas que me deixou muito feliz com o livro foi um retorno que eu recebi de uma pessoa que leu o livro no Rio, que me contou que a prima dela tinha saído de casa, deixando os filhos para trás e foi viver a história que ela acreditava que era a história da vida dela. E que isso na família virou uma coisa, era um drama, ninguém falava nisso, e que ela cresceu com esse retrato da prima, né? E que depois de ler o livro, depois de ler a história da Rosa, ela começou a ver de outra forma, ela começou a pensar na prima como uma outra narrativa, sabe? Será que a narrativa da prima, que ninguém ouviu, se assemelha à narrativa da Rosa? E isso me deixou muito feliz de pensar que essa história vai abrindo portas, sabe? Talvez uma história mais frequente do que a gente imagina, né? Sim, sim. Eu tenho 2 amigos que as mulheres foram embora e eles criaram os filhos. Eu conheço também gente assim, mas é raro, né? É raro e eu vou confessar para você que provoca dilemas morais na gente. Eu mesmo senti isso nos meus amigos que que criaram os filhos sozinhos, meus amigos homens que criaram filhos sozinhos. Eu me lembro que teve um amigo que teve um filho com uma menina estrangeira, ela levou os filhos para embora depois que se separaram, e as crianças não falavam português, né? Então, assim, isso é muito complicado, né? Primeiro ela foi embora e deixou os meninos com ele. Aí depois ela voltou, pegou os meninos e levou embora, e eles não falam português, então não conseguem se relacionar com o pai. Sempre eu acho... eu confesso a você, né? A todo mundo que está assistindo a gente, que eu tenho alguns dilemas morais com isso. Me dói um pouco, sabe? É porque os filhos não têm nada a ver com a história dos pais, né? Eu acho que começa por aí. Abandono é materno ou é paterno, é sempre abandono. É sempre né? abandono, exatamente. Então, no filme A Filha Perdida, ela não está mais feliz porque está sozinha, né? Ela não está mais feliz porque largou os meninos. Pelo contrário,
ela fica bem, ela sofre bastante, né? É uma dor bastante grande. Eu acho mais fácil. Ali, né? É muita culpa, muito julgamento moral, né? Que é inevitável. E eu acho que tanto no caso do homem quanto da mulher, é melhor pensar antes de ter, né, Angélica? É melhor pensar antes de ter, porque depois que tem, é cruel, é um processo cruel para todo mundo. É para a vida toda, né? Filho é para a vida toda, não é uma coisa que você pega e larga, né? Poxa, eu acho difícil. Acho mais fácil não ter filho nenhum do que abandonar depois, né? A protagonista do livro da Angélica é exatamente essa história, que ela é uma mãe muito jovem, e naquela época as mulheres tinham muitas obrigações conjugais, né? Mesmo jovens, e aí uma hora ela se enche disso tudo e vai embora, e depois conta também a história da menina. Também me veio à cabeça o filme Juno, né? Juno, mas engraçado, eu não consigo. Você está falando agora, mas eu não tô. Juno é um filme que eu adoro. Ele é do começo dos anos 2000, né? Uma coisa assim. Acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto você fala. 2007, não sei. É 2007. É 2007? Nossa. Isso. Mas engraçado. Eu não tinha feito relação com ele. Me ocorreu agora aqui com a gente conversando, né? Porque para uma menina de 16 anos é realmente mais complicado ainda ter um filho, né? E ainda tem a questão, né? Porque a Juno, ela pensa em abortar, né? Ela vai à clínica algumas vezes e fica uma pessoa lá com um cartaz dizendo: você vai matar essa criança, você vai para o inferno. E ela acaba decidindo não fazer o aborto, mas ela também não quer ficar com a criança, né? E aquilo ali também é um filme muito bonito, muito forte. É lindo, lindo, muito bonito mesmo. Aí eu queria colocar uma questão para você. Por um lado é maravilhoso, eu acho maravilhoso a mulher se libertar dessa obrigação de ter filho, né? Acho maravilhoso. Mas, por outro lado, isso cria um problema demográfico, né? Na Espanha, onde a Angélica mora, sempre foi o dilema do crescimento negativo vegetativo, né? Ou seja, morre mais gente do que nasce. Agora aconteceu isso aqui, essa notícia é nova, que eu peguei do El País para a gente comentar. A população espanhola cresce até 47,43 milhões, graças a que chega mais gente do que sai, ou seja, graças aos imigrantes que a Europa não gosta deles, mas o fato é que eles estão mantendo a população crescendo, né? E aí, na matéria diz que esse crescimento da Espanha é só por conta da imigração, porque em termos de crescimento, olha só, o ano de 2021, saldo vegetativo negativo de 113.023 pessoas, ou seja, 336.247 nascimentos diante de 449.270 mortes. Então, morre mais gente do que nasce. Isso é um fenômeno que acontece na Espanha desde que eu morei aí, viu, Angélica? Sim. Muito antigo. Teve uma época, inclusive, que o governo passou a dar dinheiro para as pessoas terem filho, porque as mulheres simplesmente não queriam ter mais filhos, né? É um drama, né? E tem muita adoção também, né? Aqui elas não têm filho, mas adotam também depois, mais na frente. Agora, esse é o dilema, porque ter filho faz mover a economia, né? Em todas as partes. E nesse caso que você está comentando agora, a questão é quem vai pagar a Seguridade Social para eu me aposentar hoje? Se não tem, sabe? Exato. Então, vai chegar um momento, o que vai acontecer? Lá na frente. É muito complicado, porque também ter filho hoje também é terrível para o planeta. São várias. É o negativo e o positivo o tempo inteiro brincando, né? Lutando um com o outro. Uhum. Por que você acha que as mulheres
daí, né, da Espanha e de outros países resolveram ter menos filhos ou não ter nenhum filho? Por que você acha? É por causa da carreira? Porque essa obrigação da maternidade já acontece fortemente entre elas? Qual que é a tua teoria? Não sei, as pessoas. Eu acho que tem a questão da carreira, tem a questão da liberdade também. Eu acho que a questão econômica também é muito forte, porque é muito caro manter um filho, é muito caro. Então, as pessoas também não têm. Hoje as pessoas se casam para dividir hipoteca, basicamente. E existe uma consciência de custo de vida muito alta também. E eu acho que isso tudo segura, isso tudo vai freando esse crescimento demográfico. E a questão da. A Espanha tem uma coisa, as pessoas vivem, elas trabalham, mas elas também querem desfrutar da vida. Então, o desfrutar da vida é ter mais tempo para você, né? E ter filho é dar o seu tempo, né? Doar de si. Então, acho que isso tem a ver, sim, com a questão profissional, a questão da independência, assim, de ninguém depender de você não ter que cuidar mesmo do outro. A coisa de cuidar é complicada também, né? Assim, aqui tem uma... Nem dos pais, né? Porque os pais normalmente tem a cultura dos centros geriátricos, né? É diferente do Brasil, que a gente leva o pai para dentro de casa, ou você cuida do pai, né? Aqui não, aqui os pais são cuidados em centros geriátricos, né? Não sei, é uma cultura... E aqui ainda é Catalunha é diferente do resto da Espanha. Sim, e ainda tem aquele fator não muito comentado que os europeus não parecem gostar muito de criança, né? Vamos ser francos, que eu fui para a França e fiquei impressionada com placas dizendo assim, não é permitido crianças, é permitido cachorro, mas pode cachorro. não é permitido. Gente, eu nunca vi um negócio desse, uma placa dizendo assim, permitido cachorros, não é permitido criança, ou seja, eles preferem os cachorros do que as crianças. É muito chocante para o brasileiro isso, né, Angélica? A gente tem que aprender tudo de novo quando chega aqui, ou desaprender. Por outro lado, o europeu geralmente se queixa da maneira como nós criamos nossos filhos, de uma maneira meio invasiva, né? Protetora demais, né? Isso eu percebo, assim, a gente cuida demais. Eu acho que dá menos responsabilidade, demora a dar responsabilidade. Eu acho que a coisa de ter alguém em casa cuidando do filho, né? Aqui as pessoas não têm empregada, não tem, é muito caro, se cobra a hora, né? A mão de obra é cara. Aí tem a escola que te ajuda, porque os meninos passam o dia inteiro na escola. Mas eu acho que tem uma coisa, isso eu percebi aqui. Aqui os meninos são mais independentes, eu acho, porque como essa coisa do brasileiro, de trabalhar fora, de ter sempre alguém em casa fazendo tudo, os meninos não aprendem a fazer nada. Eles têm alguém para servir sempre, isso aqui não. Aqui você aprende muito rápido a se virar, sabe? Isso foi uma coisa que eu percebi mesmo quando eu cheguei aqui. Eu cheguei com os meninos novos. E depois eu voltei para o Brasil, né? Eu voltei para o Brasil e quando eu voltei para o Brasil, depois de tanto tempo sem ter ninguém em casa, eu comecei a trabalhar no Museu de Arte do Rio. Eu saía de casa às 8 da manhã e voltava às 9 da noite. E eu tinha uma pessoa que ia 3 vezes na semana para mim para deixar comidas preparadas para o meu filho mais novo, que ele tinha 13 anos. E ele almoçava em casa, ele ficava sozinho, mas tinha alguém que ia preparar, quer dizer, preparava comida de segunda e terça, quarta para quarta e quinta, sexta, e aí no fim de semana a gente já estava, né? Mas tinha alguém para servir, né? Aqui isso não acontece, aqui os meninos comem na escola, e aí em casa todo mundo tem que fazer tudo. É um modo de vida mais prático, né? Eu acho.
assim, pelo menos eles se independentizam mais rápido também, eu acho. Uhum. Hoje tá menos por uma questão financeira, porque os meninos não têm como se manter fora de casa, porque por causa de aluguel, por conta de salário, os salários são baixos, né? Uhum. Mas voltando ao teu livro, como que foi a receptividade do livro aqui no Brasil? E você já está pensando em lançar ele em espanhol? Queria saber. Bom, ele está muito recente, né? Mas eu tenho tido uma boa receptividade. Todo dia eu recebo um retorno de pessoas que leram. Essa coisa de ser o primeiro livro e de ser uma editora pequena, como a Patois, o livro ele não está nas livrarias, ele só é vendido no site. Então, olha aí, gente, o livro, então, se vocês quiserem o livro da Angélica, vocês têm que pegar lá no site da editora Patois. Deixa eu dizer aqui para vocês o endereço da editora, tá? www.editorapatois.com.br. Isso, www.editorapatois.com.br. Sim. Então, normalmente as pessoas que me leram são as pessoas que me conhecem. Então, tem a vantagem de poder ter o retorno. E está sendo muito bonito, está sendo muito bonito. Eu estou muito feliz mesmo da resposta que o livro tem dado. E a capa, gente, é do marido dela, Chico Amaral, que é um grande artista, já fez, aliás, trabalha também como designer de jornais, fez a reforma gráfica de todos os jornais, acho que todos, né, Angélica? Bastante, mas agora a gravura é minha, Sinara. Ah, a gravura é sua, ele fez a capa, mas a gravura é sua. A gravura é minha, é um linóleo que tem uma coisa curiosa nessa capa, que eu perdi a matriz dessa gravura e eu só tinha uma cópia. E aí foi a forma que a gente encontrou dela se reproduzir. Ah, que massa! Muito legal. E vem cá, e você já está há quantos anos na Espanha? Essa é a minha segunda vez, né? Foram 12... Agora são 16 anos, somando, porque teve um intervalo entre 2013, que eu fui para o Rio, e 2019, que a gente voltou. Então, seriam 16 anos. Está falando catalão já? Ai, tô tentando tirar o C1 de catalão. Estou aqui no perrengue de estudar a língua e essa coisa da língua latina, que são línguas muito parecidas, né? Então, se mistura tudo. Mas estou tentando me formar em catalão agora. Vamos ver se eu dou conta. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Essa história das línguas latinas parecidas, você morando há tanto tempo aí na Espanha, como foi escrever em português? Às vezes as coisas te saíam em castelhano, como que é isso? Muito, muito. Você sabe que me chamou a atenção nas entrevistas que a Angélica deu nos jornais brasileiros aqui, na entrevista que ela deu particularmente para, acho que o Correio Brasiliense, quando ela veio lançar aqui em Brasília, que tem 2 vezes que ela fala, me encanta muito. Que é tipicamente espanhol essa expressão, né? Me encanta, me encanta. E ela aparecia falando isso. Nossa, é muito difícil, porque a gente absorve, né? Quando eu voltei para o Brasil, as pessoas riam de mim, depois de 12 anos aqui, sem conviver, não convivia com muitos brasileiros. E eu falava coisas tipo disco duro, na hora de falar do HD, sabe? Assim, eu falava, meu disco duro tá cheio, e as pessoas riam. Mas foi complicado, meu texto estava todo contaminado, claro, e o revisor sofreu um pouco, coitado, porque não eram só as palavras, eram expressões, eu usava expressões que eram típicas daqui. E teve uma vez que ele me ligou e falou assim, Angélica, eu já procurei em todos as enciclopédias possíveis, eu não consigo encontrar essa expressão. Aí eu falei, porque você não vai encontrar ela ali, não. Você vai encontrar ela aqui. Qual que era? Você lembra, não? Não lembro agora.
Não consigo lembrar agora. Mas não, é completamente contaminado. E a coisa do havia, né? Era outra coisa que eu percebi. Tudo eu escrevia havia, 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 porque aqui o verbo haver ele é muito, ele é tanto, ele é muito forte no espanhol, né? Ainda é usado como auxiliar, né? Pois é, e no catalão também. Então, depois eu tive que sair limpando tudo. Nossa, teve que limpar muita coisa. Quando você percebe, né, que o que você está fazendo, é difícil perceber, porque a cabeça pensa assim, né? Chega uma hora que você. E tem hora que eu quero falar assim, não, deixa, eu adotei essa palavra na minha vida. Assim, sabe aquela coisa de Oblesque Blond? Estou inventando uma construção nova, aceita e agradece. Você tem algum autor ou autora que foram aí na Espanha ou aqui no Brasil que influenciaram a tua escrita? Bom, eu fiz, no caso do livro, tem uma pessoa que foi bastante importante, que é a Verônica Stiger, que é Sim. que ela é uma escritora e ela é uma curadora também de artes visuais, e eu fiz, quando começou a pandemia e eu comecei a escrever história, eu já sabia o que eu queria escrever, mas eu não sabia aonde a história ia me levar. E aí eu parei tudo e falei, eu preciso de informação. E aí eu comecei a fazer cursos na Escrevedeira, em São Paulo. E eu fiz muitos cursos com a Verônica, e eram cursos ligados à imagem, que é uma coisa muito forte no livro, a fotografia, né? Uhum. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com a fotografia, mas a Verônica, as oficinas com ela, as informações que ela passava, porque o que eu acho legal dessas oficinas também é abrir o universo para a literatura, porque normalmente a gente não conhece tudo, a gente não sabe. Tem muitos escritores a quantidade de escritores que eu conheci nos últimos 3 anos, que eu não sabia, que não faziam parte do meu circuito literário, esses cursos me ajudaram muito, porque eles foram abrindo portas literárias para mim incríveis. E a Verônica, ela me inspirou assim, no olhar, sabe? A coisa da imagem como construção narrativa, que era uma coisa que, na verdade, eu já fazia, porque em 92 eu fiz uma exposição e tinha umas fotos que era um caso, que eram fotos que, na verdade, elas não tinham imagens, eram fotos elas eram descrições da imagem, que foi uma situação que eu vivenciei na minha casa, com as caixas de fotografia da minha mãe, eu mexendo nas fotos, e alguém chegou em casa e eu fui mostrar as fotos, e as pessoas olhavam a imagem, mas sem a história, aquelas fotos não tinham menor sentido para aquela pessoa, né? Então, eu tinha que mostrar a foto e contar a história, e dizer quem era quem naquela foto. E eu pensei, nossa, a imagem não se sustenta, vou investir na história. E aí eu comecei a fazer fotos, a imprimir fotos. Foi tão engraçado que um amigo meu, Sandro, que é fotógrafo, eu fui revelar as fotos no laboratório dele, e eu dizia assim, olha, está aparecendo a igreja. E ele olhava e não tinha imagem, mas tinha lá a palavra igreja, sabe? E era uma. Então, essa coisa da narrativa através da imagem, mas sem a imagem, era uma coisa que já existia em mim desde os anos 90. Mas conhecer outros escritores que trabalham a partir da imagem, que se inspiram na imagem, isso com a Verônica veio forte. E você me falou aí no começo, antes da gente começar a gravar, que você já está trabalhando em outro livro, né? Entusiasmou, né, com o romance. Peguei gosto. Pegou gosto. Pegou gosto. E essa história que eu comecei a trabalhar agora, estou bem. É uma história. Eu não
eu já tinha, até antes de ir para o Brasil lançar esse livro, eu já tinha começado uma outra história. Eu tinha começado a história de Maria Helena. E eu deixei Maria Helena parada, com uma pedra na mão, para jogar na amarelinha, e larguei ela lá, e agora caminhei para outro lugar, porque eu cheguei em casa, eu falei assim, acho que eu vou dar uma olhada nos contos, vou tentar reunir os contos, porque esses anos todos eu escrevi muitos contos. E aí, nessa história de reunir os contos, eu encontrei um conto e comecei a mexer nele, comecei a mexer, e de repente ele foi criando o próprio roteiro para virar romance. E agora eu me apeguei e não tem volta atrás. Qual que é a história agora? É a história de uma escritora que vai para uma praia no inverno, porque ela está com bloqueio criativo, e ela começa a escrever cartas para a querida Silvia. Uhum. E a partir das cartas a gente vai conhecendo essa personagem, vão entrando os outros personagens, e legal. Estou provando outra linguagem também. Tem uma coisa de cinema que eu estou investigando. Não sei o que vai dar, não sei. Até agora só tem cabos soltos, mas hoje eu até comentava com um amigo assim, será que eu tenho que unir esses cabos, né? Porque a vida é tão cheia de cabos soltos também. É verdade, verdade. E pelo visto, o que te interessa são as personagens femininas, né? Rosa, Ana, Maria Helena, Silvia. É o lugar de fala. Verdade. É o lugar de fala. Mas o escritor pode se pôr em outras peles, né? Pode, com certeza, com certeza. Porque acho que a gente tem dentro da gente muitos universos, né? Outro dia eu tive que escrever, eu fiz um exercício que era escrever uma pessoa, um personagem politicamente incorreto, e ela era ruim, mas ela era ruim. E eu acabei exausta, mas acabei tão maravilhada com a história que eu falei, nossa, que legal. Eu me lembro do Pedro Juan Gutiérrez, escritor cubano, que eu conheci bastante, né? E aí, uma vez, ele veio aqui no Brasil lançar o livro Rei de Havana, que tinha um personagem que era uma travesti no livro, e ele falou assim, nossa, esse personagem simplesmente queria tomar o livro para ela. E perdeu totalmente o controle da personagem, que era uma personagem fascinante realmente, e ela quase rouba, né? Porque os personagens ganham vida, né, Angélica? Ganham. Esse livro mesmo, o Olha-me Outra Vez, eu perdi o controle. Eu perdi totalmente o controle. E não vou te dizer como, porque para não dar spoiler. Exato. Não diga mesmo, não. Mas tem uma coisa muito interessante, que uma vez eu estava num jantar no Rio, e estava o Bonassa, que é um escritor, o Fernando Bonassa, ele é um escritor, roteirista, e eu estava fazendo um curso de roteiro na PUC. E eu perguntei para ele assim, qual o segredo do roteiro, né? E ele me disse, faça perguntas. E é o que eu faço o tempo inteiro. Então, é isso que vai criando, é isso que vai te tirando, porque quando você faz pergunta, não é você que responde, sabe? Sim. É a história, é o personagem, por quê? Por que está sendo usada essa voz e não outra? Se isso está, sei lá, em terceira pessoa, quem que está falando isso? Sabe? E aí fala isso. Eu tive que desaparecer com ela, porque senão ela tomava conta do livro todo. Mas eu falei para uma amiga, que eu peguei, eu comentei essa semana que eu peguei esse conto, e ele sabe, vai crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim.
Tomou conta de Tomou você. conta, tomou É uma conta. catarse, né? O criador literário. E a gente só pensa nisso. É horrível também, ao mesmo tempo que é bom, é horrível, porque eu tô. A gente fica meio catatônica, sabe, Sinara? Porque a, a, a gente tá. A gente, para escrever, a gente não precisa estar escrevendo, porque a gente fica o tempo inteiro criando, né? Os personagens eles não saem da sua cabeça. É muito forte. Maquinando, né? Maquinando. É igual, como diz, é igual pescar. Pescar é uma ação que você faz mesmo sem pegar o peixe, você está sempre pescando. Ainda que o peixe não pesque, não pegue a isca, né? Mas você está lá, você está pescando. E escrever é a mesma coisa, você está lá, você está escrevendo, ainda que você não esteja sentada com o papel na frente ou computador, você está escrevendo. Eu estou aqui, gente, entrevistando a Angélica e vendo lá no fundo dela a placa da Rua Marielle Franco. Abre aí a câmera para as pessoas verem. Olha lá, tá vendo? Olha lá no fundo a placa Rua Marielle Franco. E eu vou dizer para vocês que a Angélica também, a gente conversou muito durante todo esse tempo desse processo de golpe contra a Dilma e tudo. E a gente sempre trocou ideias sobre isso, as atividades que se fazem na Europa, né, em defesa da democracia no Brasil. E aí eu queria entrar um pouquinho também nessa parte política. Eu sei, né, acompanho um pouco do noticiário aí da Espanha e vejo que há um partido, assim como está acontecendo em Portugal, há um partido de extrema-direita, o Vox, incomodando bastante, né, fazendo bastante barulho. Como é que você vê aí esse crescimento da extrema-direita na Espanha, né? Eu não imaginava que as pessoas, aqui como eu não imaginava que no Brasil fossem sentir saudade da ditadura, muito menos eu imaginava que na Espanha alguém jovem, né? Às vezes eu vejo pessoas jovens com saudade do franquismo, né, Angélica? Pelo amor de Deus. É muito impressionante. Na verdade, eu custo a entender, realmente. Eu custo a entender. E é muito forte, porque é um movimento estranho. Assim, às vezes eu acho que a gente não devia nem falar nisso para não. Para ver se morre, né? Para ver se morre. Essa coisa não fala e não acontece. Porque é muito forte, é muito impressionante. Eles remam o tempo inteiro contra a democracia, contra o direito de escolha. Eles estão criando a lei do sim é sim, que é a partir do momento que uma mulher disse sim, ela não pode mudar de opinião. De ideia. Ela não pode mudar de ideia. Que isso? Assim, é surreal, é surreal. É surreal. Quer dizer, então, se a mulher levar um cara para o quarto e depois, chegando lá, ela desistir, não pode. Não. Você é obrigada a transar com a pessoa. Ai, meu Deus. É muito triste, né? Como é que pode, gente? Como é que pode? Só para dar um contexto aqui para vocês, durante a ditadura de Franco, as pessoas na Catalunha não podiam falar catalão, as pessoas no País Basco não podiam falar basco, né? Ele se imiscuiu na vida dos espanhóis de uma maneira brutal, brutal. Ele se envolveu em tudo, né? Contra os homossexuais, uma coisa horrível, né? E aí eu vi as pessoas se libertando, né? Eu assisti nos anos 90, quando eu cheguei na Espanha em 95, você não via homossexuais nas ruas. Quando eu voltei lá nos anos 2000, as pessoas já estavam andando de mãos dadas, né? Então, assim, evoluíram tão belamente, né? Como é que você ia imaginar que alguém naquele país que estava indo tão bem ia querer votar para a extrema-direita, Angélica? Pelo amor de Deus. Pois é muito doido. Só aqui no Brasil, né? A gente ia bem, caramba. Essas pessoas saíram do armário, e depois que sai do armário, você sabe que ninguém volta, não tem volta atrás. Você tem que
realmente é muito frustrante, é muito frustrante. Eu sou mãe de filho LGBT e aqui também a questão da violência, a homofobia é forte, cada vez aumenta mais. Eu acho que, claro, não chega no nível do Brasil, mas é complicado também. E as pessoas elas, eu não entendo, eu realmente, elas não conseguem ter discernimento, porque é tudo uma questão de respeito. Elas falam que são cristãs e elas não aprenderam a principal lição de Cristo, que era respeitar o próximo, né? Não digo nem amar, não digo nem amar o próximo como a ti mesmo, eu digo só respeitar o próximo como a ti mesmo, né? Eu acho que o respeito, a empatia, eu acho que é fundamental para que a humanidade resista. É, verdade. E aqui no Brasil, você está acompanhando, né? Que eu sei as notícias do Brasil, também daí da Espanha. E o que você está achando aí? Está com boas expectativas em relação ao governo Lula? Está gostando das mudanças, da volta dos programas, né? Não, você falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Outro dia você disse: você pode não gostar desse governo, mas uma coisa você tem que admitir: temos o governo. Finalmente temos um governo. Não é? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tenho amigos que já, assim, que são professores ou médicos que já notam a diferença. Assim, é muito rápida. É muito rápido, ainda que 100 anos, 100 dias não é nada, né? 100 dias, e principalmente depois do estrago que tinha acontecido, depois do estrago que foi feito, mas existe uma coisa que é dignidade, assim, se oferece dignidade hoje, né? E tem a questão do respeito, tem a questão da cultura, né? Agora eles criaram o prêmio Carolina Maria de Jesus, né? Demais, É um prêmio super inclusivo, é um prêmio que são 40, eles vão premiar 40 mulheres, sendo que existe uma cota para mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres deficientes, mulheres ciganas, que é uma comunidade que não tem reconhecimento, né? Uma comunidade invisível. No mundo todo, né? Os ciganos são perseguidos no mundo todo. São perseguidos no mundo todo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você está otimista? Está otimista? Eu estou otimista, claro, né? Não tem como não estar otimista. Assim, a gente eu lembro de uma cena que eu nunca esqueci do Merlin, quando o aprendiz do Merlin, quando o aprendiz de feiticeiro, ele começa a fazer mágica e ele perde o controle da mágica e vira tudo inferno, e ele tinha que arrumar a cozinha, ele tinha que conseguir arrumar a cozinha para poder seguir os cavaleiros da Távola Redonda, e se ele não conseguisse arrumar a cozinha, ele não iria, e aí ele vai fazer a mágica para arrumar a cozinha, e ele perde o controle e aquilo vira um caos. É do Mickey, né? É o do Mickey, né? Não, acho que não é o do Mickey, não. Eu acho que o Mickey, fizeram um com o Mickey depois, mas esse não é o do Mickey, não. É o Merlin. É o Merlin. É porque eu estou aqui na minha cabeça o desenho do Mickey, que as vassouras fazem bagunça. Mas esse não é com o Mickey, não. E ele senta e começa a chorar. E o Merlin fala para ele assim: por que você está chorando? Ele falou: porque eu perdi tudo, porque eu cheguei no fundo do poço. E o Merlin fala: então, alegre-se, porque mais baixo do que isso você não vai poder chegar. Então, agora é só subir. E é mais ou menos assim, eu sinto que a gente está assim, agora é só subir. Tão baixo igual a gente chegou, só ia piorar se ele ficasse mais 4 anos, né? Mas com
com essa mudança, eu acho que, por mais que as pessoas se queixem, por mais que a imprensa esteja atirando bolinha de jornal o tempo inteiro, a gente tem um governo, definitivamente a gente tem um governo. E eu fico muito feliz e orgulhosa. Olha só, gente, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, nossa entrevista aqui com a Angélica Franca Padovani. Coloca de novo a capa do livro dela, que ela está lançando agora pela editora Patuá, Olha-me Outra Vez, o primeiro romance da Angélica. E como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, a Angélica também trouxe dicas culturais para vocês, tá? E a primeira dica da Angélica é o disco da Patrícia Amaral. Tá? Olha só, vou ser franca aqui com vocês, que a Patrícia é cunhada da Angélica, mas não é por isso que ela está indicando para vocês, não. Um trabalho maravilhoso da Patrícia, que está cantando o poeta Torquato Neto, tem participações maravilhosas, Chico César, né? Um poeta desfolha a bandeira, de Patrícia Amaral. Tá no Spotify, já abri, já escutei, recomendo muito para vocês. Deixa eu dizer para vocês as parcerias que tem aqui, ó, Jardes Macalé, só pedrada, galera. Chico César, né? Ela fez um trabalho também com o Zé Cabaleiro, né? Fez. Eu vi. Esse, na verdade, são 2 álbuns. Esse é o volume 1. Olha a Bandeira, é o volume 1, que é o álbum mais político, as letras mais políticas do Torquato. E o volume 2, que ela lançou o single, né, na semana passada com o Zé Cabaleiro, que é o Go Back, já é o álbum mais romântico, com as letras mais românticas do Torquato. Esse álbum está muito bom, o Desfolha a Bandeira, tá bonito, tá um trabalho bonito. Conta aí pra gente por que você indicou para a galera aqui esse disco da Patrícia. Bom, porque eu acho incrível você reunir todas as letras de um poeta como Torquato num álbum só, né? Eu acho que é a primeira pessoa que fez isso no Brasil. Não existia um só Torquato, né? E está muito bonito. As interpretações estão bonitas. As parcerias estão muito boas. É um disco que merece ser ouvido. Acho. Não é só porque a Patrícia é minha cunhada, não, mas acho que o trabalho está bem bonito mesmo e merece ser divulgado. Massa! E a outra dica dela é um romance também, né? Um romance, coloca aí, da Natália Ginsburg, A Cidade e a Casa, saiu pela Companhia das Letras. Explica aí para a gente por que você indicou esse livro. Porque esse livro é um livro que ele é muito importante para mim, assim, é um livro que me fez companhia na pandemia. E a Natália, eu descobri ela em 2019, eu estava lendo dois livros, um em catalão e um em espanhol. Um era um livro da Milena Busquet, que é uma escritora, jornalista, que era um livro de crônicas, que ela escrevia no El País, no El Periódico, na Vanguardia, e o outro chama O Amigo, de uma escritora chamada... como é que ela chama? Desculpa, agora eu não lembro o nome, mas as duas falavam da Natália Ginsburg não exatamente desse livro, mas as duas citavam a Natália, e eu nunca tinha ouvido falar na Natália. Aí eu falei, eu preciso, assim, estou lendo 2 livros, os 2 livros citam essa mulher, eu preciso correr atrás. E aí eu descobri um livro dela lindo, chamado O Caminho que Leva para a Cidade, e aí eu comecei a ler a Natália compulsivamente. Aí eu cheguei nesse livro, que é um livro maravilhoso, que é um livro... Eu indico ele, a história é muito boa, mas eu indico ele muito pela forma, porque ele é um livro de cartas. E ele é um livro de cartas em que é uma comunidade são amigos, e os amigos eles trocam cartas. E é nessa troca de cartas que se vai construindo a narrativa. E isso é muito bonito, porque não é uma única voz, são várias vozes que vão contando o que está acontecendo.
E por isso esse livro ele demorou a ser traduzido, ele chegou, acho que ele foi lançado esse ano no Brasil. Olha. E as pessoas, Natalia Ginzburg, não sei, depois acho que todo mundo descobriu ela na pandemia, porque ela foi lançada recentemente no Brasil, assim, não sei, talvez 2, 3 anos. E agora uma editora catalana também começou a publicar todos os livros dela em catalão. E é muito bonita, ela é italiana. Esse livro ele é de 84. Ele foi publicado originalmente em 84 e a história se passa em 74. Nossa, e olha na só, Itália. Só foi lançado agora aqui, né? Que coisa, como realmente demorou bastante, né, de descobrirem a Natalia Ginzburg aqui. Bom, foi um prazer aqui conversar com a Angélica. Não conversamos pessoalmente, né? Mas tivemos essa oportunidade aqui de bater papo e eu apresentar para vocês ficarem de olho na Angélica Franca. Antes você usava só a Angélica Franca, né? Depois você passou a usar a Angélica Franca Padovani, é isso? O Padovani é do meu pai. Uhum. Eu resolvi pegar tudo junto. Uhum. Angélica, foi um prazerzão conversar com você. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa entrevista de hoje. Gui, coloca de novo aí, pela última vez, a capa do livro da Angélica para as pessoas que não viram até agora. Está lançando aí Olha-me Outra Vez, Angélica Franca Padovani. Obrigada, querida. Um beijo para você aí. Obrigada a você, obrigada por tudo. Adorei a conversa. Massa. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.